Olá pessoal, eu sou Anacleto Alberto e esse é a Finance Resident. Hoje estamos com o professor Sebastião Rocha, que é professor universitário, licenciado em Contabilidade e Fiscalidade pela Universidade de Lisboa. O professor Rocha, graças a Deus, aceitou o nosso convite para fazer parte do nosso programa, onde só teremos algumas questõezinhas, pela disponibilidade do tempo do professor, para poder aqui nos responder. O nosso tema de hoje é a desigualdade tributária. Sabias que quanto os pobres pagam menos impostos, eles aumentam a sua renda e ainda contribuem para o desenvolvimento de uma determinada empresa? Isso não só o pobre sai a ganhar, mas assim também o rico. Mas para isso, temos o nosso professor aqui que vai poder nos responder as nossas questões. Professor, boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem, né, professor? Tudo ok, tudo bem. Muito obrigado já por aceitar o nosso convite. Sabemos que o tempo é escasso, o professor tirou sempre o tempo aí para estar conosco. Professor, hoje o nosso tema, convidamos ao professor, é a desigualdade na tributação. Primeiro nós gostamos de começar aqui com conceitos aqui básicos. O que é a tributação e qual é a sua finalidade? Muito lisonjeado pelo vosso convite e pertinente, é um assunto bastante pertinente que tem a ver efetivamente com a tributação. Efetivamente, qualquer país ou qualquer governo não consegue efetivamente viver sem a tributação, porque é primordial tanto para o Estado como também para o coletivo em si. Ora bem, no fundo, a tributação é a aplicação de tributos que irá incidir sobre o rendimento, sobre o consumo e sobre o patrimônio. Portanto, efetivamente, há essa direção ou há esse aspecto inerente, portanto, tributação irá incidir sobre patrimônio, consumo e não só. Qual é a sua finalidade? Aqui, portanto, estamos perante uma finalidade da tributação e quando falamos em tributação, não podemos deixar de falar de Estado. Está aqui incluso o Estado. E qual é a sua finalidade? Por que tributamos as empresas? Por que tributamos as pessoas? O objetivo fundamental, o objetivo essencial é a arrecadação de receitas do Estado com vista à satisfação das necessidades do coletivo. O professor foi tão claro que eu fiquei aqui olhando o professor e não tive mais dúvida nenhuma. Então, para isso, é muito bom quando nós estamos a ser esclarecidos por questões básicas. São questões que as pessoas solicitaram que a gente pudesse levar aqui no nosso programa. Então, por isso é que convidamos o professor. A outra questão, professor, aproveitando já o tempo. Quais são as principais causas da desigualdade social? Ora bem, esta é uma questão também bastante pertinente relativamente às principais causas das desigualdades. E aqui está efetivamente incluso, quando falamos em desigualdades sociais, portanto, o sistema tributário não é justo. Portanto, o sistema tributário não é justo em qualquer parte do mundo. Portanto, ele é deficitário. Ou seja, nunca efetivamente um Estado, mesmo aquelas economias mais desenvolvidas, irá, ou seja, nunca vamos ter uma situação em que não haja desigualdades. Mas é possível atenuar. É possível atenuar, efetivamente. Ora bem, uma das funções do Estado portanto, é a afetação ou a alocação de recursos ao Estado. Ou seja, o Estado vai afetar, vai alocar tanto recursos em detrimento dos impostos. Portanto, é o principal veículo, o principal caminho que é a afetação de recursos por parte do Estado. No caso de Angola, é um caso bastante interessante, porque nós, portanto, estamos agora a seguir, a Angola segue agora uma nova regra de ouro de finanças públicas, em que esta regra de ouro de finanças públicas está a tentar direcionar, arrecadar mais receitas em detrimento dos impostos. Mas nós, além dos impostos, nós temos outras riquezas naturais. Diamantes, petróleo. Ou seja, é mais um incremento. É mais um incremento por via dos impostos. Ou seja, estamos a seguir uma nova dinâmica de regra de ouro de finanças públicas,
por um lado temos os nossos recursos naturais, por outro lado temos os nossos impostos. Aqui estou a falar da função afetação ou alocação de recursos. Depois também temos a função, temos uma outra função que é a função, digamos, é aqui onde está a questão, é aqui onde está o cerne da questão que formulou, que é a redistribuição do rendimento e da riqueza. Ou seja, o Estado tem de redistribuir com eficiência e eficácia. Esta redistribuição do rendimento e da riqueza nunca é justa. Ou seja, ela falha. Ela falha. E ela falha nos Estados Unidos, falha no Canadá, em qualquer parte do mundo ela falha. Ela nunca é justa. Mas é possível atenuar. É possível, efetivamente, atenuar. Já irei responder como é que é possível atenuar, portanto, esta desigualdade, mas também é preciso perceber que, por outro lado, temos a função do Estado, estabilização econômica. Ou seja, em que o Estado é regulador, em que o Estado irá regular o mercado, e aqui é importante não estarmos, portanto, porque hoje em dia o objetivo é não termos monopólio. Monopólio, o objetivo é não termos monopólio. Portanto, quanto menos monopólio existir, melhor. Existir melhor por quê? Porque há uma concorrência perfeita. Efetivamente perfeita. É necessário, portanto, além disto, mitigar, ou melhor, incrementar mais políticas de fomento ao emprego. Se nós temos mais emprego, se existem mais políticas de fomento ao emprego, menos desigualdades iremos ter. Portanto, não sei se tanto respondi a sua questão ou... Tá claro. E só mais uma coisa. Sim. A má distribuição da renda poderia ser uma das principais causas da desigualdade social? Quando nós temos aqui, o Estado faz uma má distribuição da renda para as pessoas, poderia trazer uma desigualdade social? Sim. Conforme acabei de expor, a má distribuição da renda, isto efetivamente é assim em qualquer parte do mundo, mas é possível atenuar. Se não, vejamos. Ora bem, nós, quando falamos em tributação, estamos a falar em tributar empresas e não só. Estamos também a falar em tributar pessoas. De um lado empresas, do lado pessoas. O que noto no nosso tecido, sistema tributário, no nosso sistema tributário, eu noto mais a tributação virada para as empresas e não a tributação virada para as pessoas. Existe tributação virada para as pessoas. Nós temos o IRT, temos o IRT, que efetivamente é um imposto que irá... O imposto de trabalho. Temos aqui esses impostos. Mas aqui surge a questão... Ora bem, aqui, primeiramente, as empresas declaram os seus rendimentos. E para que possamos ter uma redistribuição mais justa, é necessário que as pessoas também declarem os seus rendimentos. É fundamental. Isso é bem importante. É essencial, porque não faz sentido nós estarmos aqui só as empresas é que declaram os seus rendimentos e as pessoas não. Por quê? Porque é necessário as pessoas declararem os seus rendimentos, porque é importante aferirmos quem ganha mais em relação aos outros. Ou seja, é necessário termos aqui se perceber entre nós, conforme as empresas declaram, as pessoas também deveriam declarar. Deveria haver uma declaração de rendimentos também das pessoas. No sentido de, se efetivamente a autoridade tributária sabe efetivamente quem ganha mais e quem ganha menos, poder equilibrar aqui. para poder equilibrar aqui um equilíbrio. Sim. Qual é a ideia da fiscalidade? Qual é a ideia portanto, inerente da fiscalidade? É retirar dos mais ricos e direcionar para os mais pobres. A ideia efetivamente é esta. Isso é o contrário aqui na nossa sociedade, no nosso sistema tributário, né? Exatamente. Retiram aos mais pobres e metem aos mais ricos.
Infelizmente, pronto, é isso. Mas a ideia é retirar dos mapas, ou seja, o imposto ele pode ser progressivo. Portanto, nós temos impostos progressivos e impostos regressivos. Portanto, então nós temos que olhar para a progressividade, mas com olhos de ver. Com olhos de ver, sim, porque é importante. É aquilo que eu digo. É importante, as empresas declaram todo mundo, mas também as pessoas têm que declarar. Nós temos que ver quem é que ganha mais. Quem ganha menos. Efetivamente, quem ganha mais, atendendo que o nosso sistema é progressivo, no que diz respeito aos impostos, quem ganha mais desconta. Mas não é aí que nós estamos a referir, não é nesse aspecto. O que nós estamos a referir é quem ganha mais desconta, mas é necessário haver uma declaração para que possamos, para que haja um equilíbrio, para que haja um equilíbrio no sentido do desconto, sim. Por que não? Por que não? Por que não? Sim, por que não? No sentido de desconto ou de tentar retirar dos mais pobres para dar aos mais ricos. Vejamos, havendo declaração de rendimentos, no que diz respeito ou em sede pessoal, irá reparar que, ou seja, da mesma forma que irá se retirar, e quando falamos em retirar, não é retirar só por retirar. Um ínfimo. Só para não dar, professor, para mim está a ser uma aula, porque eu olhei para o professor e está a ser praticamente uma aula para mim. E é muito importante isso, professor. Só para não interromper o professor, né? Partindo assim já para o tempo do professor escasso, o professor ter esse tempo para nós, porque tirou um tempinho aí. Então, professor, quais são os mecanismos que poderiam ser utilizados pela AGT para mitigar as consequências da desigualdade social? O que a AGT poderia fazer nesse lado para mitigar a desigualdade tributária, nesse caso? Assim, em termos de conselho e perspectiva. Ora bem, no fundo, isto já vai do encontro daquilo que acabei de efetivamente referir. Okay. Ora bem, para que haja menos desigualdade, é importante que nos aferimos, ou a autoridade tributária afira quem ganha mais, quem ganha menos. Aqui digamos que é o cerne. O cerne da questão está aqui. Ou seja, volto novamente à questão que estava efetivamente a falar. Porque, ora bem, não é justo pessoas estarem a pagar imposto ou mais imposto em relação quando ganham menos. Não é efetivamente justo. Nós temos uma pessoa que ganha 300 mil e pagaram um RT de 80 mil. De 80 mil. E tem filhos que estão na universidade e pagam 47 mil. Qual é o equilíbrio que vai haver entre essas pessoas? Não há equilíbrio. E até vou ainda mais longe. Esta pessoa, portanto, que ganha menos, até deveria ser compensado. Ou seja, retirar dos mais pobres e compensar os mais ricos. É assim que a Europa funciona, é assim que a América funciona. Okay. Só para o professor disse, acho que retirar dos mais pobres, não, retirar dos mais ricos e compensar os mais pobres. Exatamente. Como havíamos abordado há pouquinho, eu gostaria que o professor deixasse aqui conselhos e tal, mas eu quis fazer uma pergunta muito pertinente, é o que estão aqui apontado no meu telefone, né? Quais são os mecanismos que poderiam ser utilizados por parte do Estado para mitigar as consequências da desigualdade social? É uma questão bastante interessante. Quando nós falamos em mecanismos de suporte para um determinado Estado ou nação, não podemos deixar de falar da saúde e educação. Mas aqui irei direcionar mais para a educação. Para que isso aconteça, é necessário, impreterivelmente e robustamente, uma reforma mais profunda da educação a todos os níveis. Mas a todos os níveis. De forma que possamos competir com os outros países. E isso é super interessante, porque a nossa competição é mais aqui nas nossas universidades. É mais a gente sai da Angola e vai para o determinado país do que quem está lá de estudar para Angola. Eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso sistema da educação e tudo mais. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Foi um aprendizado muito pertinente. Obrigado a todos vocês que estão aí. Só para avisar que essa gravação teve o apoio da Cadem Investimento. Vão lá, procuram Cadem Investimento, estará aí embaixo.
Obrigado, professor Rocha. Obrigado. Sempre que precisamos da participação do professor, vamos sempre convidá-lo. Esperamos que fique bem e até em diante. Obrigado, eu. Obrigado, professor. Muito obrigado.